Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Boa noite também a você que nos acompanha pelo Facebook e Instagram. Boa noite, Alicaso e sua equipe de transmissão. Eu sou José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, pela TVN Brasil. Hoje os temas de nosso encontro são lançamento do Mês da Mulher pela TVN Brasil e RX, Mentes Femininas com Excelência, Saúde Mental ao Alcance da Mulher, atendimento integral e atendimento online integral à mulher em promoção à saúde mental, a mulher e os direitos humanos, além de outros assuntos de fundamental relevância, também estarão em pauta nesse nosso encontro. E para esta conversa legal, convidamos a doutora Ana Paula Pereira, diretora da REX, advogada especialista em prevenção à violência doméstica e intrafamiliar e vice-presidente da Comissão de Violência Doméstica da OAB-DF, da Seccional do Distrito Federal. Doutora Ana Paula, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, uma excelência estar aqui com vocês, estou muito feliz que nós possamos levar um pouco desse programa que já está sendo transmitido para todos os países, né? Um pouco do nosso conhecimento, de um debate que as pessoas vão conhecer hoje, que nós vamos lançar em primeira mão, que são os atendimentos junto à REX online, de vários atendimentos que serão falados aqui no decorrer dessa entrevista. Muito bem. Também aqui a doutora Ellen Lima, diretora da REX, psicóloga especialista em saúde mental. Doutora Ellen, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, doutor José, boa noite a todos que nos assistem essa noite. Espero que, de fato, assim como a doutora Ana Paula nos colocou, essa noite seja uma noite muito produtiva, de importantes reflexões sobre a mulher no cenário da contemporaneidade, para que a gente possa pensar também tantas problemáticas que têm sido temas, né, e lançadas na mídia, que acometem a mulher e que ainda colocam em situação de desigualdade, violência de gênero, e marginalização e invisibilidade social. Muito bem. Também aqui, junto com a nossa bancada, a doutora Carolina Cerveira, advogada, diretora da REX, a diretora adjunta dos Direitos Humanos da REX, da Rede Internacional de Excelência Jurídica. Doutora Carolina, muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema. Principalmente em março, geralmente a gente vê uma luta contra a favor da mulher, os direitos de todas as montas civis, sociais, mas nesse mês de março a gente vê uma ampliação, uma atenção maior voltada. Então, que nós possamos fazer um debate produtivo, trazendo tanto a evolução quanto algumas sugestões do que podemos ainda melhorar aí a favor de nós, mulheres. Muito bem. Estamos aqui ainda aguardando aqui no estúdio a doutora Fabiola Orlando, que é presidente da Rede Internacional de Excelência Jurídica, também a doutora Patrícia Zafoni, que é diretora da REX e membro da Comissão de Direitos Humanos, e também a doutora Camila Maiara, que é diretora da REX e também diretora da PPW, das Mulheres Empreendedoras, diretora da PPW Jovem das Mulheres Empreendedoras Brasil, uma ONG internacional. Estamos aguardando que, em função de um dilúvio que se abateu sobre o Distrito Federal hoje, notadamente Taguatinga, elas já estão chegando aqui no nosso estúdio. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui com as doutoras. Antes de iniciarmos nossa conversa legal, vamos lembrar que o mês de março, notadamente dia 8, se comemora o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher. E em meu nome, em nome do programa da TVN Brasil, quero parabenizar todas as mulheres do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. As mulheres hoje são a maioria. Hoje nós temos um contingente de mulheres em todos os órgãos, já são maioria
notadamente na nossa Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, nós já temos mais mulheres do que homens já envergando aí a nossa profissão de advogados. Vamos começar aqui, doutora Ana Paula, já conversando com a senhora, sobre quais os projetos que a RIEX desenvolveu para a prevenção intrafamiliar. Desde que nós começamos o trabalho junto à RIEX, eu e juntamente com os outros membros da diretoria, nós temos feito alguns atendimentos em loco, né? Nós entendemos que as RAs, principalmente aquelas que ficam mais distantes, né? A gente faz então o atendimento da seguinte maneira: nós realizamos um evento, né, com outras entidades fazendo parte, levamos alguns conhecimentos psicológicos, atendimentos até às vezes de saúde bucal, com alguns dentistas que são parceiros, e nós realizamos algumas palestras sobre violência doméstica, atendimentos às vezes que demandam não só a violência doméstica, né? A gente acaba fazendo alguns atendimentos, encaminhamentos, tirando dúvidas, de diversas maneiras. Então a gente já realizou do ano de 2019 para cá, que foi quando eu tomei posse nessa diretoria da RIEX de violência doméstica, nós já realizamos em torno de 17 encontros nas cidades satélites, atendimentos presenciais, que a gente tem um relatório, que agora eu não estou com ele em mãos, mas podemos futuramente até demonstrar. E hoje a gente vai dar uma excelente notícia para ficar mais fácil nos atendimentos. Então, a gente aceita sugestões, a gente convida você, advogado, porque é uma rede de excelência, advogados renomados, e a gente se preocupa com o próximo. A gente tem feito um trabalho assim maravilhoso, que é o que a nossa presidente, né, a Fabiola Holanda, que está chegando, como mencionou o nosso entrevistador, caiu um dilúvio, então o pessoal atrasou, mas ela sempre prega isso conosco, que a gente se doe um pouco ao próximo, porque às vezes nessa correria a gente pensa que fazer o bem a gente vai, vou perder muito tempo. Não, pelo contrário, a gente ganha tempo fazendo um bem à sociedade, fazendo, é uma caridade, né? Então a gente te convida a fazer parte também. Muito bem. Doutora Ellen Lima, a senhora como psicóloga, como vê a saúde mental da mulher nos dias atuais e as perspectivas para o futuro? Esse é um tema bastante delicado, emergente e importante para o nosso cenário atual, né? Quando nós falamos de saúde mental no século XXI, nós já apontamos para a necessidade de uma oferta de serviços em saúde mental, buscando oferecer espaços, serviços que possam ajudar as pessoas, os grupos sociais, a avaliarem a sua condição mental e também se apoiarem em termos de busca de saúde. Mas, especialmente no mês das mulheres, nós precisamos pensar sobre as condições que colocam essas mulheres em situação de sofrimento. E aí, inevitavelmente, a gente precisa falar sobre a questão da desigualdade de gênero, né? Porque há muitas condições sociais que demandam da mulher ações, exercícios muito específicos e que acabam a sobrecarregando. Quer seja no cenário profissional, familiar, social, a gente percebe que essa mulher está um tanto sobrecarregada e necessita, então, de uma atenção. As doutoras vão... Muito bem, doutora. Doutora Fabiola está chegando aqui nos estúdios. Doutora Fabiola vai ficar aqui na nossa... Doutora, por favor. Doutora Maiara vai ficar por aqui também. Deixa eu apresentar aqui as doutoras, que em função do dilúvio demoraram um pouquinho. A doutora Fabiola Orlando é a nossa presidente da RIEX, da Rede Internacional de Excelência Jurídica, advogada com experiência nacional e internacional. Doutora Fabiola Orlando, muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Desculpa que estou atrasado, o mundo está acabando. E também aqui ao nosso lado a doutora Camila Maiara, que é diretora da RIEX, advogada e presidente da BPW Jovem Brasília, Mulher Empreendedora Brasil, uma ONG de utilidade pública sem finalidade política e partidária. Doutora Camila Maiara, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Fabiola,
nós já tínhamos iniciado aqui, mas vamos pedir a sua participação aqui, inicialmente falando do lançamento do Mês da Mulher pela TVN Brasil, aqui no meu programa Uma Conversa Legal, e também pela REEX, Rede Internacional de Excelência Jurídica. Por favor. Alô, boa noite, doutor José. Primeiro eu quero agradecer a você por ter aberto esse espaço, né? É tão importante para a gente. E esse nosso lançamento é muito especial, porque eu acredito que a gente também tem que trazer o positivo da mulher, né? E a saúde mental de nós mulheres é muito importante. Então a gente vai lançar aí um atendimento online, tá? Para as mulheres, através de psicólogos, agendamento, até a gente colocou já no banner, né, no convite, online. Vai ser um atendimento online, porque descobrimos também que as mulheres vítimas de violência doméstica, elas também não saem de casa, né, Ellen? Então, assim, a gente precisa muito disso também. Então, a gente vai ter um agendamento organizado, com psicólogos sensacionais como Ellen, doutora Jussara, viu? Então, assim, doutor José, acredito que é muito importante. Hoje, no lançamento da política, da pauta da mulher, pela doutora Éfia Pérez, secretária da Mulher da DF, achei muito interessante que a Damares foi a ministra Damares, e ela falou muito na questão que a gente está esquecendo de muitas invisíveis da sociedade. Que primeiro hoje o Brasil é o 5º país do mundo com violência doméstica e morte, né? É o 5º país. Segundo, ela falou que a gente esquece dos idosos. A violência vai sair agora, a pauta dos idosos, a violência está assim, absurda no DF e no Brasil. De idosas sendo amarradas, trancafiadas pelos filhos e os filhos usando os cartões da mãe. Então, eu fiquei bem preocupada. E a questão de todos os invisíveis, deficiência física, né, a inclusão, a questão das ribeirinhas. Então, eu acho que a gente tem que começar a acessar a todas as isso. Muito bem. Aproveitando as suas colocações, doutora Fabiola, só informando a senhora que eu tive a oportunidade de entrevistar uma gerontóloga aqui, e ela estava nos informando que a população brasileira, nos próximos 10 anos, vai atingir uma média de 100 anos de idade. E nós não estamos, a sociedade brasileira não está preparada para isso. As entidades, o governo federal, os governos estaduais e municipais devem tomar providência junto com a sociedade civil organizada, com as organizações não governamentais, que a organização aqui, nós vamos falar com a doutora Maiara aqui, são organizações não governamentais que devem se juntar a esse contexto para que a gente possa dar a vida digna a esse contingente de pessoas que estão vindo aí da melhor idade que estão vindo aí, e nós precisamos cuidar desse contingente especial dessa juventude. Aproveitando já aqui a oportunidade, doutora Camila Maiara, como a senhora vê como presidente da PPW Jovem, que é essa ONG internacional aí que cuida das mulheres empreendedoras, e como a senhora vê as mulheres jovens empreendedoras no contexto nacional? Por favor. Então, na verdade, a BPW é uma ONG que é voltada justamente para abraçar todas essas mulheres, para que elas saibam como elas devem se comportar, o quesito também, no caso da BPW Jovem, né, a gente chama diversas jovens para participar conosco de maneira empreendedora, a gente ensina as jovens com cursos, né, de capacitação. Então, normalmente, ONGs voltadas para a mulher, elas dão muito certo, porque elas mostram para que as mulheres não tenham aquela briga entre elas, né? No que diz respeito, por exemplo, à sororidade, né? Que as mulheres, elas se unam um para o maior. E esse é o principal motivo da BPW hoje. Muito bem. Aproveitando aqui também, nós tínhamos aqui uma programação, mas em função desse dilúvio que se abateu sobre o Distrito Federal, a doutora Patrícia Zapponi não veio, mas nós temos aqui uma especialista também, a doutora Carolina Cerveira, que é diretora adjunta da REEX, sobre os direitos humanos. Como a senhora vê os direitos humanos, doutora, a respeito como a senhora vê os direitos humanos desse empreendimento inserido nos direitos humanos, doutora? Então,
Acho que a gente tem muito que melhorar, mas a gente também tem que colocar o saldo positivo na conta também, do que a mulher veio conquistando ao longo de todos esses anos, né? Podemos citar aqui o direito ao voto, que nós não éramos consideradas nem pessoas para votar. Então, ainda temos muitos problemas, mas já ocupamos altos cargos hoje. Claro que ainda temos um problema pelas estatísticas, nossos salários, né, ocupando o mesmo cargo que um homem, ainda são 25% menor do que o salário que seria de um homem, mas já estamos lá, já estamos cada dia galgando lugares mais altos, né? Também tem o cenário político, que antigamente não se via, claro. Hoje ainda temos no DF, por exemplo, 10%, o último censo, dos cargos políticos são ocupados por mulheres. Existem estados que já chegamos a 19,9%, quase 20%. Então, já demonstra que vem uma mudança, mas que ainda tem muito o que mudar. No cenário do DF, hoje, inclusive, eu também estava nesse evento, que a doutora Fabiola pontuou, né, do mês da mulher, que foi lá no Salão Nobre do Palácio Buriti, e foi trazida uma informação muito boa, que eu queria repassar também para quem está vendo, inclusive, porque é assistido em outros países, de que vão ser construídas esse ano 4 casas da mulher brasileira aqui no DF, na região de Sobradinho 2, São Sebastião, Sol Nascente e Recanto das Emas. E vai ser uma escola para passar para todo o Brasil. Inclusive, a ministra Damares colocou isso, pontuou isso lá na reunião. Então, além de trazer essa perspectiva de que sim, tem que haver mudança, eu queria, na minha fala, pontuar o que já melhorou em prol de nós mulheres. Muito bem. Vamos aqui pela ordem, viu? Eu tenho a honra de ter só mulheres inteligentíssimas, isso aí não é para todo dia, eu não consigo reunir uma pleia de homens com esse nível aqui, mas, doutora Fabiola, o que vem a ser o projeto, que projeto é esse? Mentes Femininas com Excelência. Não, na verdade, a gente tem que ter essa busca, né, que nós temos e somos muitas mulheres respeitadas. A gente vai à luta, né? A gente estuda, a gente tem 4, né? Acho que a gente não tem só 3 grades no dia, não é só de manhã, tarde, a gente também vai dormir, a gente fica pensando nisso também. Então, assim, são várias. Quando eu falei na Mentes Femininas com Excelência, eu falei com a doutora Ellen também, é que a gente também tem que buscar essa saúde, mudar o discurso, não vitimizar as mulheres mais, entendeu? Então, assim, essa busca, empoderar, e eu acredito que esse empoderamento, doutor José, só vem de dentro para fora. Tá? Então, assim, que é reforma íntima, é você se autoconhecer, porque, na verdade, a violência doméstica, e isso foi também muito falado lá hoje de manhã, que eu achei interessante, é repetição de história, gente. Esses homens que estão violentando ou têm esse abuso moral, são filhos de mulheres. Com certeza. Né? E essas mulheres são filhas de homens. E mulheres que se submeteram a essa agressão. Porque para mim a pior agressão é muito triste a física, mas a emocional que já ainda me causa muito espanto, porque você como produtor do direito, quando você vai pegar atender um cliente, não só a mulher está totalmente machucada, mas a família inteira está devastada. Né? Então você vai ter que ser um cirúrgico para trazer a saúde emocional para essa família. Então, essa mente feminina é o quê? Trazer. Nós todas temos problemas, temos que confrontar, não é? Temos que saber nossas raízes, nossa história. E, para mim, um único ponto é a psicologia e a psiquiatria. Então, assim, a gente vai bater muito nisso. E assim, até falando que eu achei bem interessante, aí a RIEX, aqui, DF, já vai entrar nesse projeto com a BPW, junto à Secretaria da Mulher, que vai ser a questão da clínica da mulher, vai lançar a clínica da mulher em Brasília. E hoje eu falei até com o diretor dessa clínica, e falei assim, sensacional essa clínica para a mulher. Só que eu estou há 22 anos batendo na mesma tecla, quando eu voltei para os Estados Unidos, falando de violência doméstica aqui, se a gente não começar por cuidar da mulher por inteiro, também tirar, porque se a gente não tira a mulher da vítima, de vítima, né? Porque quando a gente fala vítima, essa questão da codependência, né? A gente também repete história. Então, assim, elas não vão saber. Elas nem para mim hoje, assim, é ignorância mesmo.
Gente, faz 22 anos atrás, doutor José, eu escutei na Universidade de Colega que a violência doméstica era saúde pública, era lá no CID, é saúde mental. E aqui, então agora que a gente está começando essa bandeira, viu? Então teremos aqui da mulher, então a RIEX aqui, um ponto de atendimento online e também físico, de psicologia, psiquiatria, rodas de conversa. Já vamos entrar nisso também. Doutora Ana Paula, como se desenvolve esse projeto na violência intrafamiliar? Bom, como pontuou a nossa presidente, doutora Fabíola, hoje nós não trabalhamos só a violência contra a mulher, né? Porque como nós vamos realizando alguns estudos, a gente percebe claramente que as crianças também, sobretudo as até 5 anos de idade, estão sofrendo muitas violências, e não são só físicas, né? São violências sexuais e assim, devastadoras. Eu tenho presenciado, acompanhei de perto até eu vi um estudo da Secretária Nacional de Política para as Mulheres, doutora Cristiane Brito, e eu fui ler a respeito, né, ela palestrando, e eu fiquei muito assustada. Então eu fui estudar também, porque às vezes parece que fica aquela coisa momentânea, a gente fala só de um assunto e depois esquece o restante. Mas como bem pontuou a doutora Fabíola, não é só a mulher. Hoje os idosos estão sofrendo muito, tanto violência física como também sexual. E pasmem, gente, a maioria, 85%, ela vem de dentro da própria família. Então, assim, onde está o problema, né? Quem é o estranho? O que devemos fazer? Então, o estudo vai muito além de só a gente ir atrás de casas, de tratamentos e tudo. A gente tem que começar a estudar. Eu sempre bati nessa tecla, desde quando eu presenciei na infância algumas mulheres sofrerem violência, e eu sempre pontuei assim, que a estatística de quem cresce em determinado local, de se tornar o que aquele determinado local tem, ela é muito alta. Então a gente precisa trabalhar mesmo dentro das escolas, com os professores, porque eu já fui dar algumas palestras em escolas, que a gente também tem um projeto com a RIEX, né? E a gente percebe que os professores também não sabem lidar com algumas situações. Então, a gente tem que trabalhar os professores, a gente tem que trabalhar esses alunos, sobretudo aquelas crianças mesmo, porque também tem um estudo que diz que muita coisa acontece para o seu futuro, quando você é adulto, acontece dos 0 aos 3 anos. Então a gente pensa que é só trabalhar o adulto, não, a gente tem que trabalhar muito essas crianças, os professores, cuidar dos nossos idosos, enfim, a gente precisa cuidar da sociedade. Eu li um texto que eu gosto muito, que é assim, a nossa saúde mental vale muito mais do que a nossa conta bancária, do que o nosso carro, enfim. Então, vamos trabalhar a saúde mental, bem pontuou a doutora Fabíola, junto com a doutora Ellen. A gente tem que trabalhar, e é tudo, é a família inteira, porque se 85% dos casos acontecem da própria família, onde está o problema? Então é familiar, então é intrafamiliar, por isso que a gente até alterou o nome, né, doutora Fabíola? Isso. Porque a gente falava muito de violência doméstica, mas é intrafamiliar, a gente tem que trabalhar toda a família, porque além da mulher, tem as crianças, e a criança cresce dentro do pai, abusar da mãe, psicologicamente, financeiramente, violentando ela muitas vezes sexualmente, enfim, ele acha que aquilo é normal. Então ele vai crescer e repetir vai repetir, ele vai ter aquilo como parâmetro. Então, se a gente não começar a mudar dentro dessas escolas, dessas crianças, a tendência é aumentar, o que nós temos visto. Ontem eu palestrei sobre isso, que a gente fez uma aula marcial com a professora Carol, que está em Taguatinga, né? E a gente percebe claramente o medo. Então, aquela mulher ela não vai ter estrutura para lidar com a família, porque, como bem pontuou no início as doutoras, a gente não tem 2 turnos, 3 turnos, independente de ter filho ou não, eu principalmente não me dou demais, a gente vivencia muito. Então, se a gente não conseguir trabalhar lá da infância, a tendência é aumentar, porque ontem no estudo que a gente fez para essa palestra, a gente viu que o ano passado aumentou 50% a violência só aqui no DF, enquanto o homicídio diminuiu, o feminicídio aumentou. Então, não é só o feminicídio, como eu disse, a gente trabalhar tudo isso. Então, a RIEX está fazendo a diferença, e eu parabenizo aqui em nome da nossa presidente, doutora Fabíola. Nós todas, a gente é muito engajada, e a gente, muitas vezes, a gente se desdobra, todos vocês, doutores, parabéns, vamos continuar e vamos em frente, é isso. Muito bem. Doutora Ellen,
A saúde mental ao alcance da mulher, como desenvolver um projeto de tamanha relevância do ponto de vista da psicologia? Certo, eu queria só voltar um pouquinho na Por favor. fala anterior, porque a gente teve a chegada das nossas convidadas, né? E só para destacar por que falar de saúde mental para a mulher. Então, existem alguns indicadores muito importantes, alguns indicadores que são estatísticos, que colocam a mulher em situação de vulnerabilidade. Então, a exemplo, né? As mulheres, em média, apresentam uma porcentagem 1,54 maior de desenvolverem algum transtorno mental. São mulheres que têm as mulheres têm uma tendência a desenvolver ansiedade, depressão, transtornos do pânico, em função dessa vida cotidiana, das metas, das relações sociais nas quais elas estão imersas. Além disso, quando a gente fala de depressão e suicídio, que foi tema da nossa última conversa legal, a gente percebe que as mulheres estão muito mais propensas à tentativa de suicídio. Então, voltamos à questão inicial. O que tem acontecido com essas mulheres para que elas possam estar adoecendo, esses índices de adoecimento estejam crescendo de forma exponencial? No entanto, há um outro fator que a gente precisa considerar, porque o adoecimento feminino, ele não se dá de forma isolada, ele se dá dentro de um contexto social e familiar. Por isso, a doutora Ana Paula traz essa questão da família, né, da violência intrafamiliar. Há um ciclo de repetição? Sim, podemos considerar. Mas há, antes desse ciclo de repetição familiar, toda uma cultura na qual nós estamos imersos e a qual nós vamos interiorizando ao longo da vida. Por isso a gente tem que dar valor, dar espaço à discussão do feminismo, né? E reconstruir essa imagem do movimento feminista, que tem sido posta na mídia de uma maneira muito equivocada. O feminismo não é o oposto do machismo, no sentido de que agora a mulher vai ter mais poder do que o homem, mas é mulher e homem caminhando juntos em busca de direitos iguais. O mesmo direito que eu quero ter como homem, que o homem possa ter como a mulher. A exemplo, a questão da licença paternidade. Por que o homem só podem ser concedidos 5 dias? Então, um pouco essa discussão. Vamos valorizar um pouco a discussão do feminismo para que a gente possa caminhar em prol de uma saúde mental da mulher. Mas, em termos de RIEX, falando de projeto de promoção de saúde mental, eu desenvolvo o projeto da Escola de Paz. E ele vai bem ao encontro dessa cultura familiar e escolar que trabalha com a formação de uma criança futura cidadã, né? Então, é nessa perspectiva de formação infantil e de apoio familiar e aos profissionais da educação que a Escola de Paz se apresenta. E agora, especialmente no mês de março, a minha agenda fica muito aberta para que a gente possa privilegiar as intervenções de formação docente e de sensibilização dessa comunidade escolar, dessas mães, dessas avós, tios, qualquer outra responsável, mulher que esteja dentro desse cenário infantil, para que ela possa compreender a relevância de se autoavaliar, para que ela possa ser capaz de tomar ou ampliar a consciência sobre o ciclo social no qual ela vive e, inclusive, se ela está sofrendo violência. Porque quando a doutora Fabiola fala, né, desse aumento da violência, o que está acontecendo, e ela destaca a questão da violência psicológica, a gente precisa considerar que nem sempre a mulher tem consciência de que ela é vítima da violência. Então, que a gente possa trabalhar esse despertar da consciência em primeiro lugar, para que a partir disso ela possa ser informada sobre uma cultura que sustenta essa violência e fortalecida e instrumentalizada para que ela possa, então, se empoderar e romper ciclos e tomar uma postura mais protagonista sobre a nossa vida. Então, reforçando as escolas, a gente faz também trabalhos em igrejas e comunidades, todos aqueles que tiverem o interesse, né, nessas ações de formação para profissionais e para a mulher da comunidade, podem entrar em contato conosco ou pela RIEX ou pelo meu Instagram e Facebook, LPC Escolar, para que a gente possa fazer esses agendamentos e desenvolver essas intervenções que, de fato, nesse mês, são o foco principal da nossa atenção. Muito bem. Doutora Carolina, esse saúde mental
e os direitos humanos, como vê esse binômio? Devem caminhar juntos? Com certeza, né? Inclusive eu vou até pontuar uma situação que eu vivi na prática. Uma muçulmana veio com o marido para o Brasil, ele veio estabelecer um comércio que eles vieram juntos. E aí ela sofria todos os tipos de violência, inclusive uma situação que ela engravidou, e pela cultura, não estou aqui para criticar, só estou pontuando o que aconteceu. Ela engravidou de uma mulher, e aí ele não queria esse filho, porque já era o segundo que era uma mulher. E segundo o que ela nos passou, para ela é como se fosse um castigo por ter vindo outro filho, mulher, enfim. E aí ela sofria todos os tipos de violência. E o que aconteceu? Como ela estava num outro país, ela não sabia o que se passava, não sabia quais direitos ela tinha, então ela assistiu uma entrevista na televisão sobre a Maria da Penha, que tinha o número da delegacia para que ela pudesse ligar. Inclusive ela ligou e falou: eu queria falar com essa Maria da Penha para ver se ela pode me ajudar. Então, assim, é uma forma, assim, a gente usa a comunicação, o meio de comunicação, que é o que vem difundindo, e os direitos humanos, ele tem uma bandeira muito forte nesse sentido, inclusive trabalhando junto. É um exemplo desse que até uma estrangeira conseguiu ser alcançada dentro desse contexto. Muito bem. Doutora Camila, saúde mental também é uma preocupação da PPW Jovem? Claro, é muito importante que saibamos utilizar, né, da saúde mental, possamos ter esses projetos como o da RIEX, por exemplo, que a gente fez com homens, inclusive, e quem quiser, inclusive, fazer um agendamento, pode entrar em contato conosco através de contato@semoresolutions.com, só enviar solicitando esse atendimento, que a gente fará um atendimento para essas pessoas. E realmente é muito importante, inclusive, eu verifiquei pelo que as colegas falaram, e é o que realmente acontece, que muitas mulheres elas não sabem que estão sofrendo. Então, em uma palestra, eu percebi, através da palestrante, que ela disse que nesses meios empreendedores, quando a gente atua, às vezes convida as mulheres para fazer um trabalho voluntário, e a gente dá a elas a oportunidade de crescimento, às vezes surgem as conversas que elas estão sofrendo e que talvez elas não teriam a oportunidade de contar para alguém. Né? E aí o que a gente faz? A gente acolhe e encaminha para a saúde mental. Muito bem. Doutoras, antes de continuarmos aqui o nosso debate, a nossa conversa legal, só informando às doutoras e aos nossos telespectadores de que nós estamos sendo assistidos por aproximadamente 30 países, Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Panamá, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, na Europa, Alemanha, Inglaterra, França, Vaticano, Portugal, Holanda, Bélgica, nos países orientais, Japão, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, África do Sul, nos países africanos, África do Sul, Gana, Uganda, Togo, os países Árabes Unidos, capital Dubai, Israel, Turquia, Egito, dentre outros. Então vocês imaginam aí o tamanho da nossa responsabilidade falando para essa quantidade de países. Mas vamos lá, doutora Fabiola. Eu gostaria que a senhora nos falasse a respeito do atendimento online, atendimento integral à mulher em promoção de saúde mental. Como vai ser e quais os meios de acessibilidade a esse atendimento? Doutor José, essa inspiração foi da Luciana de Londres, que ela tem um grande número de mulheres lá na Europa, na verdade,
que estão em situação de vulnerabilidade, até por estar em outro país, né, gente? Aí tem o frio, tem a questão de emprego, se você é legal, se você não é legal, se você está sendo chantageado, se você não é legal, né? Então, assim, várias questões. E aí nós começamos, no parte de fevereiro, esse atendimento online para as mulheres. Tá? O que é importante? Que é esse despertar. Então, esse atendimento online, primeiro vai passar uma triagem por profissionais da RIEX que tem essa questão da cultura da paz. Então, negociação, a gente tem as técnicas de negociação, de mediação, isso é escutativa. Porque pode ser que vai ter mulheres que estão com um pezinho no suicídio. Então, a gente vai encaminhar para o Elias, para ela, né, para o João Bezerra, para a Jussara. Então, pode ser questões que elas estão desesperadas por causa da questão de legalidade. Aí você vai informar a questão da legalidade. Então, assim, entra uma triagem e, com certeza, e já vamos fazendo esse agendamento. Porque, na verdade, eu tive que perguntar para ela e para os psicólogos se poderia ter atendimento psicológico online. Já pode. Então, a gente vai estar com psicólogos do CRP Brasília que podem fazer isso. Excelente. Porque, sim, porque é muito importante. Então, a partir desse projeto com o Reino Unido, que hoje nós estamos em quase 20 países, então nesses grupos para começar esse trabalho. Então, assim, mas é muito bom que você consegue acessar essa formação, como experimentos, informação. Porque, gente, isso aqui na capital federal, esses últimos 20 anos, desde que cheguei nos Estados Unidos, quantas mulheres com mestrado, dinheiro, homens também, que não sabem dos seus direitos. Estou falando de dignidade. As pessoas chegam lá, a pessoa muito bem de vida, acha que vai perder tudo que vai separar. Então, assim, essa triagem que a gente fez, a escutativa, e já conduzir, porque aí você consegue acessar, doutor José. Assim, ter acesso para as pessoas. Até porque, doutora Fabiola, aproveitando suas colocações, é que a sociedade cobra os deveres. Isso, os direitos não. Então, é muito importante a gente chegar a essa informação, né? E a gente inspira também, eu, a Ana Paula, a Camila, na questão do Hospital de Barretos, porque lá tem uma carreta que vai até a comunidade, por quê? Porque as mulheres têm medo de saber se tem câncer. Então, vamos imaginar. Então, você imagina se ela fica bem testando, você é doida, imagina ter TPM, você está nervosa. Então a pessoa ela não vai até o hospital, até uma clínica, principalmente a pessoa que está muito mal, com a autoestima baixa, ou a pessoa está mal mesmo. Então, caberá a nós o quê? Essa escuta com amor, com afeto e passar. Viu? Então, a gente vai começar. Então, hoje nós estamos começando, viu? Teremos todos esses indicadores, é tudo sigiloso, então assim, a gente vai agendar, vamos ver se é família, criança, então nós temos profissionais de todas as áreas. É um trabalho voluntário, então cada um desses nossos psicólogos da RIEC vai guardar meio-dia para a gente, então a metade de um dia só para esse trabalho voluntário. Então isso aí também, para mim, que é porque dá certo, é o amor, né? Não é? Não, entendido. Muito bem, doutor. A senhora está falando aqui notadamente dos casos de doença, né? Porque eu vou fazer a pergunta aqui para a doutora Ana Paula, mas eu quero indagar da senhora aqui. Às vezes a mulher fica com medo de ir ao médico, e aí quando é constatada essa doença, às vezes já é tarde. Isso! E a saúde mental e direito é a mesma coisa. Então, assim, o que eu percebo muito, aí eu falo que o operador de direito, a gente é muito cirúrgico, porque se a gente escuta, então a gente tem que ter uma escuta de um psicólogo, a gente tem que ter o pulso de um advogado, de colocar assim, ó, isso aqui não pode, você está assim, situação, já falei, situação de vulnerabilidade. E eu preciso que você vá para atendimento psicológico ou psiquiatra, sabe por que eu falo? Porque eu não posso te defender e daqui 2, 3 semanas você volta para o seu marido. E aí, você já imaginou o que você vai dizer para ele, que você falou para mim? Então, assim, eu já tive esses casos que o marido já me ligou. O que ela falou? Eu falei assim, olha, é sigilo. Você pode fazer um parênteses? Não pode, mas assim, porque para nós no direito é muito difícil, porque a gente fica muito, e aí que eu percebo, a Camila vê isso muito. O advogado tem que dar até limite. Então, o limite é um limite assim, da escuta, do amor, mas é um limite que também tira a nossa energia. Por falta de quê? Então, acho que a minha ignorância, da inconsciência, eu não falo nem doença, tá? Que a gente pode falar mesmo, né? É mesmo, é saber quem somos, que dão os nossos limites, né? Então, assim, estamos. Aí você fala que é psicólogo, não sou doida. Eu falo, doutora, não, minha filha, aí eu falo, não, também tem psicólogo. Então, olha os rótulos, né? O rótulo de que um psicólogo ainda é. Mas eu penso que, além disso, a gente também não pode deixar de mencionar
inclusive porque nós estamos discutindo aqui hoje a questão da violência intrafamiliar que vocês trazem, né, nesse novo modelo, de que muitas mulheres sequer podem procurar o serviço de saúde. Seja Isso, saúde também, física, também. saúde mental, porque os seus maridos lhe tiram esse direito, não muitos. lhes permitem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de controle de natalidade, como é que as famílias de camadas mais populares não exercem controle de natalidade, já que a informação está disponível, os meios contraceptivos são disponíveis, mas a gente esquece que nós vivemos numa sociedade machista e que ainda há, independente de classe social, muitos homens que acreditam ter o poder sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, sobre a vida da mulher, inclusive. Tanto é que o feminicídio tem crescido. Então, nessa discussão, a gente também tem que inserir essa mulher cujo direito é negado. Muito bem. Doutora Ana Paula, nos fale sobre esse contexto aí na violência intrafamiliar. Eu vou aqui até pontuar uma questão que já até um pouco de polêmica, mas eu observei até nos atendimentos, tanto quanto advogada como voluntária. A gente observa o seguinte, tem a outra parte. Muitas mulheres ainda não conseguem lidar com a questão de hoje estar com independência financeira, dela estar num cenário que antes não estava. Então, nós mulheres também precisamos fazer uma reflexão, senão a gente perde a nossa feminilidade. A gente acha que virou o homem da casa, e não é assim. A gente tem que respeitar hierarquias, a gente tem que respeitar o relacionamento, e o homem ainda o papel é do homem de certas coisas, e algumas mulheres, elas começam a trabalhar, e às vezes porque estão recebendo mais que o esposo ou que o namorado, ou que precisou sustentar por determinado momento, ela começa a provocar isso no esposo, no namorado, e ela quer humilhar este homem. Então, muitas vezes, eu sou muito realista quando eu digo que muitas vezes, eu sei que já é um pouco de polêmica, mas algumas mulheres, elas ainda não conseguiram lidar com esse novo cenário, e elas provocam esse tipo de reação. Então, às vezes, em função de ter essa retaguarda da violência doméstica, da lei Maria da Penha, a senhora diz em função disso? Não em função da Maria da Penha, em função desse cenário, como bem mencionou inicialmente a doutora Carolina, que as mulheres há um tempo muito próximo não poderiam nem votar. Hoje a gente está ocupando, como mencionou a doutora Fabíola, altas funções, tanto na empresa que você trabalha, em outros cenários, advogadas que brilham mais que advogados. Então, muitas vezes essas mulheres, todas as profissões, nós mulheres, algumas de nós, não conseguimos também ainda lidar com isso. Então a gente tem que fazer uma autoavaliação. Você está contribuindo para que isso também aumente? Não só com você, porque pode ser que comigo não, mas eu vou lá e falo para minha amiga, sai fora, você ganha mais que ele, sai fora, você olha aí, está muito melhor. O que você quer educar? Não é assim, gente. Eu acho que nós temos que entender o papel de nós mulheres. A gente está tentando, às vezes, inverter. Isso também, se nós não conseguimos lidar com essa situação, o homem também não vai conseguir lidar com o seu papel, querendo ocupar o lugar dele. Então vamos tentar apaziguar, vamos esfriar a cabeça e conversar depois, porque, como mencionou a doutora Eri, nós mulheres estamos mais propícias a muitas coisas, mas porque nossos hormônios são totalmente diferenciados dos hormônios masculinos. Então isso vai além de só a questão de lei, enfim, é hormonal. Então vamos colocar um pouco também o dedo na ferida e falar que nós precisamos fazer uma autoavaliação de nós, dos conselhos que nós estamos dando para outras mulheres. Né? Então, acho que até mesmo a gente tem que se colocar e fazer esse autoconhecimento, que a gente cria filhos, né? E assim, também aí nossas espectadoras, tem muitas mulheres que querem também até ousar, né? Ousar sair e a família conta. Fala, não, minha filha, o casamento é sagrado, sim. Então a gente também tem muito cultural, e aí vem essa questão que eu falei para a Ellen, a gente vai bater muito esse ano, que é a toxicidade masculina. Então, assim, essa violência doméstica vem por esse tóxico, mas também responde mãe, a família. O que eu menciono é assim, que não é que não é terminar o casamento, eu não sou contra términos de
casamento, de namoro, seja o que for, mas eu acho que a gente tem que tentar. Porque hoje tá todo mundo muito agora. Aconteceu isso. Né? É agora, eu termino, pego as minhas coisas. Não é assim, vamos tentar avaliar o porquê dos filhos. Se antes era tão maravilhoso, por que hoje está tendo problema? Vamos procurar um tratamento juntos, né? Vamos tentar. Caso tente de algumas formas que estão disponíveis e não consiga sim. Mas a questão que eu bato é assim, esfria a cabeça um pouco, tenta mais uma vez, que não é possível que hoje eu ache você a melhor pessoa do mundo. Depois não teria nada. Porque você gritou comigo, eu te acho a pior pessoa do mundo. Não, gente. Precisa Nós mulheres, às vezes, por questões hormonais, vamos fazer uma avaliação. Isso eu falo, não é porque eu sou machista, porque eu também sou muito feminista, mas eu fui estudando casos, avaliando questões, e eu percebi muito isso vivenciando com outras pessoas. Então, eu sou super a favor de nós, eu sou assim, amo mulheres no poder, eu fico feliz, eu sou daquelas que vibram pela vitória das outras, quem me conhece sabe. Eu gosto de empoderar, onde eu estou bem eu quero levar a outra, mas eu foco nessa ferida porque às vezes a gente não toca e a gente tem que tocar. Quanto à questão psicológica, eu acho que é essencial. Isso eu já vou passar para a doutora aqui que ela já vai nos falar. Doutora Hebe, a psicologia dispõe de meios para esse atendimento quando solicitado? Com certeza, né? Nós não só temos diferentes instrumentos para realizar a avaliação e também intervenção psicológica, mas também nós temos diferentes teorias que vão nos apoiar nessa discussão. E aí eu gostaria de reforçar um pouco a fala da doutora Ana Paula sobre esse equívoco que a gente tem quando a gente fala de igualdade de gênero, né? Nós não estamos buscando uma soberania da mulher ao homem. Nós estamos buscando igualdade de condições, igualdade nas relações. Então, não é porque eu ganho mais que o meu marido que eu vou passar, então, a ter o direito de oprimi-lo. O que a gente vai ver aí é uma inversão de papéis. Ninguém é submisso a ninguém. Ninguém é obrigado a ser oprimido por ninguém. E aí a gente tem importantes teóricos que são da área do direito, da área da psicologia, da área da educação, que vão falar sobre essas relações de poder. E aí eu vou ter que tocar um nome muito atual, né, mas que ele traz reflexões importantíssimas, né, que tem sido criticado justamente pelo desconhecimento da grandiosidade e relevância da sua obra, que é Paulo Freire. Paulo Freire ele vem falar dessas relações de poder, muito próximo que Foucault também fala sobre as relações de poder, né, em que a relação de poder ela é constituída por um oprimido e um opressor. E aí, consciente ou inconscientemente, aquele que é oprimido acaba por autorizar. Talvez essa autorização se dê pelo não conhecimento. Entenda, quando a gente fala de autorização, eu estou falando de uma dinâmica subjetiva. Não dizer, Fabiola, a partir de hoje você pode me bater, né? É algo muito mais complexo, muito mais profundo. É um liame que não é tão concreto, que está posto claramente no nosso discurso, mas nas nossas relações. E aí, quando a doutora Ana Paula fala também do cuidado que nós temos que ter com a nossa fala, isso vai ao encontro do que a doutora Camila falou sobre a sororidade, né? O que nós vemos hoje? Mulheres com um discurso muito machista, mulheres que reverberam uma cultura da violência, uma cultura de opressão, uma cultura de desvalorização, inclusive da própria mulher, né? Então, onde é que eu chego? O que é que eu pretendo ao falar sobre relacionamento homem e mulher? E aí entendendo que esses dois conceitos, homem e mulher, também são complexos e ultrapassam a esfera do biológico, gostemos nós ou não dessa discussão, né? Ontem no Fantástico, inclusive, passou uma reportagem muito interessante sobre a questão do atendimento judiciário, atendimento prisional. As transexuais. Né? E olha como é grave a gente escutar de uma pessoa dizer que ela se sente mais segura dentro de um contexto prisional. Nós aqui de fora, sabendo das mazelas, das violências, da precariedade de todo esse sistema, ele se sentir mais seguro dentro desse lugar do que estando aqui fora conosco, cidadãos que supostamente têm com uma conduta normal,
teria algum desconcerto, alguma anomalia nisso aí, porque a senhora imagina, o sistema prisional, para quem atua na área, a senhora deve ter atuado bastante na área da psicologia, mas eu atuo na área do direito penal. Hoje é a indústria do crime. O cara não sai, a pessoa não sai dali, doutora, preparada para ser reintegrada na sociedade. Ele sai doutorado no crime. Exatamente. Hoje, pelo contexto da atual sociedade, dos atuais presídios que está havendo hoje, a senhora acabou de falar ainda há pouco, não sei se foi a senhora, a doutora Fabiola, de que os crimes diminuíram, mas os crimes, os homicídios diminuíram, mas os feminicídios aumentaram. Então nós temos que a sociedade, os governos estaduais, federais, o governo federal, os governos estaduais e municipais e a sociedade civil como um todo, deve olhar para esse contexto aí do feminicídio, doutor, porque eu tenho um dado como jornalista, que 4.600 mulheres sofrem um tipo de agressão anual no Brasil. Em 2018, 4 milhões de mulheres sofrem um tipo de agressão no Brasil. Em 2018, foram 11 milhões de mulheres que sofreram um tipo de agressão. 11 milhões é a população do Equador, do nosso país vizinho aqui da América do Sul. Então, nós temos que tomar providência disso, porque senão isso vai se tornar... nós vamos descambar para um lado perigoso e as consequências serão sombrias e imprevisíveis, viu, doutora? Sua fala é pertinente e riquíssima em diferentes aspectos, né? Eu acho que o cerne de toda a discussão está numa cultura. Claro, numa cultura da lógica prisional, do sistema penal, numa cultura que vai falar sobre quem é o sujeito que está em condição de aprisionamento, quem é o sujeito que está fora, qual é o nosso propósito ao primeiro sujeito e como esse sujeito sai de lá. Esse, inclusive, foi muito próximo ao tema da minha tese de doutoramento, porque eu discuti muito a questão da socioeducação e como que o nosso sistema permite que esse sujeito possa se instrumentalizar de mecanismos subjetivos, profissionais e sociais para voltar para uma sociedade e ter condição de atuar como nós esperamos ou como se espera dele, né? Mas, para além disso, o que a gente tem observado é que a violência cresce. Independente de gênero, independente de cenário, independente de tudo, a violência tem crescido. E a violência cresce em função de pessoas que são alimentadas por cultura. Por isso, novamente, voltamos à fala da doutora Ana Paula. Como é que nós temos formado o sujeito? Como é que nós temos permitido essas pessoas pensarem, internalizarem uma cultura de não violência? Quando, na verdade, se a gente observar os discursos sociais, a gente fala muito de um discurso pró-violência. E aí, se nós não quebramos o discurso pró-violência na fala, como é que a gente pretende uma mudança social? Infelizmente. Muito bem, doutora. Gostaria aqui, viu, doutora Maiara, a BPW Jovem já está preparada para prestar, já está apta a prestar esse atendimento? Claro, inclusive a gente firmou uma parceria recente agora com a RIES, justamente para fazer esses atendimentos online. Já estamos trabalhando, José, desde janeiro. 4 de janeiro. Mas enfim, eu gostaria de comentar o seguinte, que eu ouvi a fala da doutora Ellen e achei extremamente pertinente, especialmente quando ela diz que o machismo, o pessoal acha que o feminismo é o oposto do machismo, e não é. Na verdade, é só com relação à igualdade mesmo, mas não quer dizer que a gente tem que assumir um papel que não seja nosso. Significa igualar os direitos. Mas eu vou deixar uma pergunta para você, para os nossos convidados e para quem está assistindo. O que é um papel? Quem definiu o papel e o que é papel de quem? É uma pergunta que... Vem de quando? De que século? É o padrão. Mais um programa só do papel. Doutora Carolina, o que a senhora tem a dizer do lado dos direitos humanos a respeito também desse atendimento? Já está apto a fazer esse atendimento, doutora? Estamos trabalhando juntamente com a RIES, aqui na diretoria da doutora Ana Paula. A gente está
todos os atendimentos que vão ser feitos nas regiões administrativas vão ter a presença também da Diretoria dos Direitos Humanos para abarcar o todo, o intrafamiliar e informações, divulgação do direito. Isso. Muito bem. Gostaria de nós continuarmos aqui. Esse tema aqui a gente debate a noite toda. A noite toda, é verdade. Tem um tema de bastante relevância. Mas eu vou abrir aqui o espaço, viu, doutoras? Para a doutora, começando com a senhora, doutora Fabíola, para as suas considerações finais aqui. Eu acho que vai ser muito bom. Primeiro, muito obrigado a todos, obrigado ao José, porque eu falei com ele no carnaval, gente. Sábado de carnaval me deu essa. E eu, doutor José, eu vou começar informando no meio da mulher. Então, muito obrigado, doutor José. E acredito que a gente podia terminar com essa reflexão, né? Qual é o papel? Então, assim, porque eu sei qual é o papel, como operador de direito, como mãe. Mas aí eu tenho as bases, né? Eu vou lá, eu Fabíola, então é Jung, Freud, a história do direito, vai ali em Roma. Então, assim, eu tenho referenciar de pai e de mãe que um psicólogo de então eu vivenciei isso. Além do pai, que é o Estado, né, da psicanálise, interdito proibitório. Então, assim, vamos todos pensar qual é o que papel. Viu? Muito obrigada, doutor José. E o nosso atendimento online, agendamento, podem mandar um e-mail, viu? Quem não conseguir, divulga aí o e-mail. Por favor, peça ao doutor José, pode ligar o telefone dele e ele passa. Tá, tudo bem. Doutora Ana Paula, suas considerações finais. Quero agradecer por ter participado desse programa, meu amigo querido, que até brinquei com ele, viu, doutor Fabíola? Ele que nos apresentou, você que nos apresentou. E na hora que eu cheguei, ele falou, tá subida. Eu falei, não, porque eu te apresentei muita gente, você esqueceu de mim. Mas eu quero só... Ela sabe que não é verdade, né, doutora? Ela sabe. Aí eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer às minhas queridas amigas, o convite, viu, doutora Camila? E quero dizer que, como disse, qual o papel, né? Eu tenho bases sólidas, que são os meus pais, que são casados até hoje, graças a Deus, e nos deu uma educação maravilhosa. E mais que isso, a Bíblia, né? Porque eu confio muito em Deus. Então eu creio que Deus nos dará esse cenário, a gente precisa cuidar. Porque eu costumo dizer que tem que ter, a gente tem que avaliar. Muita gente cuida só do corpo e esquece do psicológico. Muita gente cuida só do psicológico. Vamos cuidar do espiritual e de tudo, gente. Vamos ter um equilíbrio, né? Para que tudo flua bem. Não tem como fluir bem se não tiver um equilíbrio. Então vamos cuidar de todas as áreas. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Obrigada. Doutora Ellen, suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer novamente o convite de estar aqui compartilhando tanto conhecimento e tanta experiência, né? E deixar para vocês que nos assistem aqui nesse momento a lembrança de que a agenda da Escola de Pais Gramados está aberta com foco nas relações familiares para discutir essas questões relacionadas à mulher, à formação dos sujeitos sociais, ao feminismo, aos papéis, à violência familiar, ao feminicídio, tudo isso que a gente discutiu aqui e um pouco mais. Porque a nossa discussão aqui, o mês de março, foi bem suficiente para muita coisa, né? Muita coisa. Eu já vi a programação lá. Já que a gente saiu do cenário de invisibilidade total, né? Para agora conseguir alcançar um espaço de reconhecimento social, muito embora ainda não seja aquele que a gente pretende. Então, se todos quiserem participar da agenda da Escola de Pais, lembrando, LX Escolar, Facebook ou Instagram. Ou pela rede. Muito bem. Doutora Camila Maiara, suas considerações. Gostaria de agradecer ao convite de participar com mulheres tão empoderadas, né, participando aqui. Todas. E ao doutor, muito obrigada pelo convite. E também pela oportunidade, né, de dizer um pouquinho da BPW para as pessoas que não conhecem. Quem quiser fazer parte da BPW Jovem, pode entrar em contato com o Dr. José, com a doutora Fabíola, que ele passa para a gente a informação. Quem quiser participar dos atendimentos, seja como voluntário ou também que precise realmente do atendimento ou conheça alguém que precise do atendimento, pode entrar em contato conosco através do contato @saveresolutions.com e a gente faz esse encaminhamento. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Carolina, suas considerações finais. Gostaria de agradecer também o convite de estar aqui, né, nessa ilustre bate-papo, tão de alto gabarito, e queria deixar aqui a RIEX, né,
agradecer e mostrar, como a doutora Fabiola pontuou, que todos nós somos voluntários, então o que a gente busca é só uma vida melhor, um mundo melhor, de mãos dadas em prol de uma vida mais leve. Então a IEG está aí, de portas abertas para atender todo aquele que viu necessidade, viu que a gente tem o gabarito para poder estar ali ajudando. Muito bem. Doutoras, eu que agradeço a entrevista esclarecedora e convido-as para, em outras oportunidades, debatermos este e outros assuntos de fundamental relevância para o Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo. Encerro o programa com a seguinte constatação. Para todas as mulheres, eu desejo um mês pleno de amor. Todo dia é dia da mulher. Mulher avó, mulher mãe, esposa, amiga, companheira, independente da profissão. Vocês, mulheres maravilhosas, têm no coração um lugar para todos os sonhos do mundo. Muito obrigado a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo, agradecendo pela audiência e a paciência, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Doutora Fabiola, doutora Ana Paula, doutora Camila, Maiara, doutora Carolina, doutora Ellen, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Muito obrigada. Vamos tirar foto. Tira uma foto aqui. Tira uma foto assim. Uma fotografia? Vou fazer uma fotografia. Aqui na TVN Brasil, das aula. Aqui só tem professores. Pela preferência, Supermercado Tatico, quadra 106, Avenida Comercial, Recanto das Emas, Distrito Federal. Ficou água na boca, que carnes, preço baixo todo dia. Atenção. Nossos preços e nossa qualidade. Quadra 101, Avenida Recanto das Emas. Telefone 3333. Doutor Legal. Programa do senhor. Eu quero uma pensão. Vocês façam. Não, depois eu passo. Ele passa para mim, eu passo. Beleza. Muito bom. Obrigada. Ó, vocês podem ficar, você tem habilidade para pesquisar, a gente vai falar. Fala mais gente, né, doutor?